Circle of Inevitability, capítulo 722. Ele sabe. No porão da Rushea, número 19, Lumian encontrou o Sr. K. Se ele não tivesse testemunhado o Sr. K se transformar em carne e osso para envolver Moran Avigny e, posteriormente, sofrer danos de luz sagrada dos purificadores, Lumian não teria acreditado que o homem enérgico e encapuzado preto diante dele havia se infiltrado recentemente na residência do ministro da Indústria da República em Tis e realizado um assassinato. Você voltou do continente sul? A voz do Sr. K estava tão profunda e rouca como sempre. Em vez de sentar-se na poltrona vermelha, ele ficou em pé bem na frente de Lumian, nas sombras projetadas pelo lustre de cristal. Lumian não escondeu nada e sorriu. Estou de volta para fazer um favor a um amigo. Vou embora novamente no futuro. Como você sabe, eu posso me teletransportar. O capuz expansivo do Sr. K balançava suavemente, como se estivesse concordando. Ele disse com alívio. O fato de você ainda se lembrar de vir aqui e louvar a glória do Senhor depois de retornar a Traer prova que não o julguei mal. Lumian, tendo acabado de concluir o processo de oração com o Sr. K, sentiu-se culpado e envergonhado. Ele foi direto ao ponto. Eu vi você tentar assassinar Moran Avigny. Sob o capuz, o olhar do Sr. K de repente assumiu uma qualidade tangível, e as sombras ao redor dele tremeluziram. Depois de alguns segundos, o oráculo da Ordem Aurora perguntou com voz rouca: você estava lá? Lumian manteve um comportamento relaxado enquanto respondia: sim. Seu método de assassinato tinha as marcas de um bispo rosa e era suspeito de usar pastar para se teletransportar. Mesmo com apenas as informações dos purificadores, não seria difícil para mim adivinhar que era você. Mas admito que eu estava realmente presente. Onde você estava se escondendo? Perguntou o Sr. K. Lumian respondeu com um sorriso. No espelho em que Moran Avigny fugiu. Com isso, o manto preto do Sr. K tremulou apesar do ar parado, como se inúmeras pessoas de carne e osso estivessem comemorando por baixo. Incapaz de esconder sua excitação, ele perguntou: e agora? Você capturou Moran Avigny? Sim, Lumian assentiu solenemente. Ha ha ha, ha ha ha. O Sr. K levantou parcialmente o corpo, revelando seu queixo fino, e caiu na gargalhada. Sua risada fez os ouvidos de Lumian zumbirem. Luz e sombras dançavam no porão, o fedor de sangue permeava o ar. Finalmente, o Sr. K parou de rir e falou com um fanatismo enervante. Exatamente como o Senhor ordenou. A piedade é de fato a única saída. Ele começou a traçar uma cruz em seu peito. Louvado sejas por criar tudo. Louvado sejas por carregar os pecados do mundo. Lumian também elogiou o verdadeiro Criador da Ordem Aurora. O Sr. K sorriu e suspirou. Eu tinha planejado assassinar Moran Avigny nos próximos dias, mas não tinha marcado uma data. No entanto, quando o vi na janela esta noite, olhando para o cenário distante, senti algo estranho em seu estado emocional. Com medo de que algo pudesse dar errado, lancei a operação às pressas e falhei. Eu estava prestes a me arrepender diante do Senhor e assumir meus pecados quando você chegou e me disse que havia capturado Moran Avigny. O que isso significa? Significa que o Senhor pré-arranjou tudo. Precisamos apenas orar, agir e fazer as coisas com devoção. Nada mais importa. Com piedade, o fracasso é um trampolim para o sucesso. Sem ela, até o sucesso leva ao fracasso. Em conversas anteriores com o Sr. K, Lumian sempre sentiu uma barreira de linguagem. Ele entendia as palavras, mas não conseguia realmente compreender o estado fanático. Mas dessa vez seu coração disparou e um arrepio percorreu sua espinha.
A transação secreta que iniciei por meio da transação secreta do detentor da autoridade pode estar conectada ao Lorde da Ordem Aurora? Foi por isso que Moran Avigny de repente arriscou sair pelo espelho do escritório? Porque ele veio ao escritório para avaliar o ambiente, pesando os riscos enquanto fingia ler. Então, depois que eu impus o destino de Moran Avigny, o Sr. K correu para o escritório para assassiná-lo, forçando-o a fugir para o espelho mais próximo, aquele de corpo inteiro em que nos escondíamos. Durante a transação, pagamos com o anel sangue de ouro, derivado da característica de Beyonder de sequência 6, Bispo Rosa do Caminho do Suplicante dos Segredos. Lumian escolheu compartilhar seus sentimentos com o Sr. K, mas escondeu seu medo e o poder de infusão de destino. Ele atribuiu todos os desenvolvimentos à transação secreta do detentor da autoridade. Apesar de sua risada frenética, o Sr. K permaneceu composto. Solenemente e fanaticamente, ele disse: "O Senhor observa, o Senhor escuta e o Senhor sabe." Lumian já tinha ouvido a Madame Mágica dizer palavras semelhantes antes, mas não tinha sentido o peso delas. Ele nem tinha se incomodado, sabendo que era inútil. Mas agora, cada pelo do seu corpo se arrepiou, um arrepio percorreu sua espinha. Ele sentiu olhos observando-o de todas as sombras. Quanto mais ele vivenciava e aprendia, mais intensamente sentia o terror e a opressão daquelas 3 frases curtas. Depois de alguns segundos, Lumian elogiou o verdadeiro Criador novamente e perguntou: "Sr. K, por que você tentou assassinar Moran Avigny?" "Meus amigos e eu lidamos com ele porque o verdadeiro Moran Avigny está morto. O ativo é uma pessoa espelhada. E você? Pessoa espelhada? Não é de se espantar que ele tenha substituição do espelho. Foi exatamente isso que eu não previ, o que fez o assassinato falhar", suspirou o Sr. K com a realização. Andando de um lado para o outro, ele disse a Lumian: "Casos recentes em Intis levaram a uma organização chamada Escola da Verdade. Eles usaram crentes degenerados de cultos e organizações oficiais para atingir certos objetivos. Por exemplo, um descendente de Polly desapareceu misteriosamente, e páginas monitoradas de perto do diário de Roselle desapareceram. Polly, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse do Imperador Roselle? Um descendente dele desapareceu? As pálpebras de Lumian tremeram com o pensamento. Jebus Lata mencionou os 3 objetivos da Escola da Verdade: encontrar pistas sobre o céu caído, o mausoléu final do Imperador Roselle, e 005, a lâmpada mágica dos desejos. O selo da Traer da 4ª época tinha acabado de ser rompido. Por enquanto, as organizações oficiais de Intis provavelmente não ignorariam nada. Quanto a 005, a filha mais velha do Imperador Roselle, Bernadette, o segurava. A Escola da Verdade admitiu que não conseguia lidar com o líder do elemento amanhecer ainda. Eles queriam mais bênçãos antes de tentar. Em outras palavras, 2 dos 3 alvos exigiram planejamento de longo prazo da Escola da Verdade. Isso deixou pistas sobre o mausoléu final do Imperador Roselle. Jebus mencionou não ter pistas relevantes. Se o supervisor tinha, era incerto. Combinado com o relato do Sr. K, Lumian teve um mau pressentimento. Será que a Escola da Verdade já possui pistas cruciais sobre o último mausoléu do Imperador Roselle? O Sr. K continuou: "Estamos investigando essas questões, assim como a elemento do amanhecer. Recentemente descobrimos o envolvimento de Moran Avigny em alguns casos. Ele parecia ser uma figura-chave na Escola da Verdade. Então por que assassiná-lo em vez de capturá-lo?" Lumian sentiu que as ações anteriores do Sr. K tinham como objetivo matar Moran Avigny. O Sr. K riu roucamente. "Matá-lo é mais simples do que capturá-lo. E após sua morte, uma anormalidade sem dúvida ocorrerá.
Os Beyonders oficiais encontrarão uma maneira de se comunicar com seu espírito. Então, as autoridades investigarão a Escola da Verdade para frustrar seu plano. Não é esse o nosso objetivo? Além disso, podemos seguir as autoridades para rastrear os membros da Escola da Verdade. Você, um oráculo da Ordem Aurora, também aprendeu a denunciar e explorar as autoridades? Lumian achou isso divertido. Se não fosse pela necessidade de mais informações sobre o povo espelhado, ele, Franca e os outros poderiam simplesmente ter forçado Moran Avinyi a mostrar sinais de anormalidade, evitando tantos problemas. Lumian investigou mais detalhes com o Sr. K, sentindo cada vez mais que a Escola da Verdade estava perto de localizar o último mausoléu do Imperador Roseli. Sem demora, ele expressou sua urgência em retornar e interrogar Moran Avinyi para evitar contratempos. Você precisa da minha ajuda? Perguntou o Sr. K. Lumian respondeu com um sorriso. Não por enquanto. Temos um hipnotista, o soro da verdade da Sociedade da Felicidade e uma demônia habilidosa em canalização espiritual. Ele não mencionou também ter habilidades de apropriador do destino. Durante a apropriação do destino, Lumian podia ver todos os destinos passados e presentes de Moran Avinyi, e a maioria das ramificações do destino. Mas a duração era limitada, permitindo apenas a extração das informações mais pertinentes. Tudo bem, me avise se precisar de alguma coisa. O Sr. K olhou para Lumian com admiração. Reticências. Encontrando um local isolado para se teletransportar de volta ao esconderijo, Lumian examinou a área e disse a Franca: use a habilidade da abotoadura do espelho para nos levar de volta à caverna subterrânea da pedreira. Isso evitaria que acidentes afetassem o bairro. Lumian já havia se teletransportado várias vezes naquele dia e até mesmo alterado o destino de Moran Avinyi. Anteriormente, havia tocado a Sinfonia do Ódio e desencadeado uma série de ataques de fraqueza. O imenso gasto o deixou com espiritualidade para apenas mais 7 a 8 teletransportes e nenhuma acumulação adicional. Nessa situação, usar itens Beyonder sempre que possível era natural. Entendendo o estado de Lumian, Franca não se conteve no uso da abotoadura do espelho. Ela apenas pediu para Lumian carregar o cachorro colossal e impedi-lo de tocá-la. Ela então fez a abotoadura de vidro em sua blusa brilhar, levando Lumian e os outros para o espelho da sala. Através do túnel escuro e vazio, apareceram na caverna da pedreira com uma entrada fixa para o mundo dos espelhos. Franca pegou o soro da verdade e jogou para Anthony Reid com um sorriso amigável. Dê um pouco para Moran Avinyi e tenha uma boa conversa com ele. Ponto.